Ele é o primeiro alimento que recebemos logo nas primeiras horas de vida. Além disso, o leite é o único que pode fazer parte da nossa rotina nutricional diária. Isso mesmo, pode ser consumido todos os dias, desde o nascimento até o último dia de vida. Por isso, para os que não têm alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose, ele pode ser um excelente companheiro, seja nas refeições ou nas famosas receitas. Por isso, hoje o Arquivo A te leva ao universo por trás da produção e das tendências de uma das bebidas mais consumidas do mundo. Nossa relação com o leite começa bem cedo, ainda na maternidade. A amamentação ela é instintiva do ser humano, né? Só que ela é algo que tem que ser aprendida. Então os bebês, quando eles nascem, por mais que eles tenham esse instinto de amamentação, eles têm que aprender, né? Então por isso que é tão importante nos primeiros dias da mãe ter essa rede de apoio, de estar orientando para a mãe da importância desse leite, né? Que o leite materno ele é espécie específico. Então ele é um leite que ele é próprio do ser humano, ele é um leite que ele vai ter todos os nutrientes que esse bebê precisa, tanto para a parte de crescimento, desenvolvimento, defesa, porque é um leite que ele protege contra as doenças, diferente de uma fórmula, que não tem essa parte de defesa, além da parte também de respiração, de fala. Então nada se compara ao leite humano, é o alimento mais completo mesmo que esse bebê poderia receber. No Brasil, o primeiro banco de leite surgiu em 1943. Hoje são 224 espalhados pelo país. Essa unidade, que fica em Taubaté, no interior de São Paulo, atualmente é a única mantida por uma organização não governamental. De acordo com a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, hoje só é possível atender cerca de 60% da demanda de internados em UTIs neonatais, o que representa que os outros 40% ainda ficam sem acesso a esse importante alimento para o desenvolvimento do bebê. O trabalho do banco de leite é basicamente a parte de orientação para essas mães. Então, se as mães têm alguma dificuldade relacionada à amamentação, elas podem estar procurando o banco de leite para receber essa ajuda. E também tem a parte da coleta desse leite. Então, todo leite doado, né, a gente faz a coleta, faz uma seleção, tem um tratamento de pasteurização desse leite, tem um controle rigoroso, para depois ser entregue nos hospitais para os bebês internados na UTI neonatal. Geralmente os bebês dessas mães eles têm um pouco de dificuldade de início, porque não tem esse padrão de sucção na mama. Então eles precisam desse leite para poder estar ajudando, porque os bebês quando recebem esse leite humano, o tempo de internação é menor. Então eles acabam recebendo alta mais rápido. Quando a mãe doadora não pode ir a um local de doação, os funcionários do banco de leite vão até ela. O que muita gente não sabe é que quanto mais leite é retirado da mama ou é consumido pelo bebê, maior é a produção. E não há um prazo limite para a doação do leite materno. Enquanto durar o período de lactação, o material será sempre bem-vindo. Até o momento, não há evidências científicas de transmissão de Covid-19 pelo leite materno, mas é contraindicado a doação por mulheres com sintomas compatíveis com a síndrome gripal. Toda mulher saudável, ela pode ser doadora, contanto que esse bebê esteja mamando bem nessa mama, esteja com leite sobrando, essa mãe não pode beber e nem fumar, e não está em uso de nenhuma medicação que contraindique a amamentação. E muitas doadoras nossas, elas falam que elas acabam coletando leite no ato de amor mesmo, elas coletam pensando nos irmãozinhos dos bebês delas. Muitas falam isso, que eu estou coletando leite para o irmãozinho do meu bebê. Porque além de eu estar ajudando essa criança, eu também vou estar dando apoio para uma família, para uma mãe. Então elas têm essa consciência e elas sabem a importância. E o nosso trabalho, ele só existe por conta das mães. Estudos recentes têm mostrado uma nova faceta do leite na saúde humana: a prevenção da obesidade, doenças no coração, diabetes, síndrome metabólica e ajuda no controle dos níveis de colesterol no sangue. Apesar de o leite ser um alimento essencial, algumas pessoas apresentam intolerância à lactose. Por isso, sempre é preciso recorrer ao médico quando qualquer anormalidade for percebida. O fato é que hoje em dia já existem muitos estudos científicos relacionados ao leite. E para a gente entender melhor sobre isso, a gente vai conversar com a Mariana Dias, que é nutricionista. Mari, muita gente hoje já identificou essa questão, né, de ser intolerante à lactose. O que é isso? O que acontece no organismo da pessoa? Existem vários tipos de intolerância. Existem as alergias, que são as formas mais graves. O indivíduo ele não tolera nenhum nutriente, nenhum elemento que está presente nesse leite.
E existem as intolerâncias, que elas podem ser congênitas, passadas de pai para filho, de geração em geração, ou de povos antigos e regionais, né? Existem partes do mundo que desenvolveram a intolerância à lactose justamente porque o consumo de leite, o hábito do consumo, não era tão presente, né? Existe, por exemplo, uma região, né, que seja isso mais presente nessa intolerância, por exemplo, algum povo específico? Existe sim. O povo mais intolerante são os orientais, justamente por quando a gente olha para a culinária regional dos orientais, quase não há presença de leites e derivados na composição dos seus alimentos. E o povo menos intolerante são os europeus, onde há maior presença de leites e derivados na composição dos seus alimentos. Mas essa intolerância, olhando aqui para o Brasil, a gente tem uma média de 25% de intolerantes à lactose. E até 50% da população brasileira que reage, que é sensível, não apenas intolerante à lactose, mas tem sensibilidade a algum componente. Existe uma diferença, né, entre alergia, entre intolerância? A pessoa sente algum sintoma? Como que às vezes, muitas vezes demora para se identificar que acabou, né, que é uma intolerância ou uma alergia. Existe também um modo de tratar isso diferenciado, né? Existe sim. Existem diferenças que as pessoas confundem, mas a primeira delas é a alergia. É quando a pessoa identifica essa alergia ao produto por completo, ou à proteína ou à lactose desse leite, desde a sua primeira infância. Normalmente essas alergias são congênitas, são passadas de pai para filho, né? Depois que o ser humano para de mamar, ele reduz de 100% a 10% a produção de lactase, que é uma enzima que digere a lactose, que nada mais é do que um açúcar presente nesse leite. Então eu tenho 3 formas. A primária, que ela é adquirida de pai para filho, a secundária pela redução da quantidade de lactase produzida, essa enzima produzida no intestino, e a terceira forma, nesse indivíduo já mais adulto, quando tem uma alergia intestinal, na presença de câncer ou indivíduos que fazem quimioterapia, radioterapia, ele desenvolve essa intolerância ao leite justamente por conta desses fatores externos, né, não internos. A boa notícia é que esses alimentos alternativos para alérgicos e intolerantes já figuram nas gôndolas dos supermercados. Existem hoje uma série de bebidas lácteas enriquecidas com vitaminas, minerais e ômegas, assim como leites especiais para as pessoas que não conseguem digerir a lactose. Existem vários tipos diferentes de leites hoje no mercado que são isentos de lactose. Na verdade, o termo isento de lactose ele não existe, porque é uma substância que a gente não consegue isolar, mas a gente consegue digerir. Então é acrescido nesse leite de vaca uma enzima, justamente essa enzima que falta nesse indivíduo, e aí esse leite deveria chamar então leite parcialmente digerido de lactose. Mas também existem leites alternativos à base de plantas, são plantas como espinafre, coco, frutas, né? Leite de soja, leite de arroz, leite de amêndoas. Então eu tenho alternativas inteligentes. Eu tenho leite de búfala, ele tem um tipo de gordura de menor tamanho, então eles são absorvidos mais facilmente, fazendo com que esse indivíduo não fique fermentando ali no intestino, né? Quando ele toma o leite. Eu também tenho leite de cabra e o leite de ovelha, que são nutricionalmente superiores ao leite de vaca. E esses 2 leites, eles são considerados homogeneizados, né, por natureza, justamente pelo tamanho das micelinhas de gordura, e aí são de mais fáceis de digestão. A nutricionista também explicou as diferentes classificações do leite mais comuns que hoje é comercializado. A gente tem aqui o leite cru, que nada mais é do que ordenhado e refrigerado, somente. Ele não misturou, ele não adicionou nada. O leite tipo A é quando o fazendeiro ordenha de apenas um grupo de vacas, um grupo específico de vacas. E no mesmo local que ele ordenhou, ele armazenou, pasteurizou, embalou e pôs para vender. O leite tipo B e C são os leites normalmente que a gente acha em saquinho, são os leites com maior carga bacteriana. Então eles são ordenhados de vários grupos de animais, várias raças diferentes, e eles não necessariamente precisam ser resfriados na hora. Eles podem demorar até 48 horas para serem resfriados e pasteurizados.
Dos subprodutos do leite, por exemplo, o que mais a gente cai, né, no conto de que estamos nos enganando é a questão do requeijão, que não é requeijão. Então, são produtos que utilizam na sua composição uma pequena quantidade de soro do leite e aí eles acrescentam amido, gomas, para dar a textura do requeijão, mas que de requeijão não tem nada. Assim também como os iogurtes, que alguns são acrescidos em grande parte açúcar, e aí é que está o grande perigo, porque iogurte nada mais é do que leite mais fermento. Ponto. Quando eu acrescento polpa de frutas, açúcares, amidos, conservantes, estabilizantes e etc., eu deixo de ser iogurte, né? Então, eu passo a chamar bebida láctea, porque eu tenho um percentual de leite muito pequeno e o restante de ingredientes que não são derivados dos animais. O Brasil segue como o 5º maior produtor de leite no ranking mundial. Segundo o IBGE, em relação ao total produzido no país, entre 2010 e 2019, a produção cresceu 13,4%. Ocupamos a 65ª posição no consumo mundial de produtos lácteos, com uma média anual de 169 litros por pessoa. E somos o 4º maior produtor mundial, com 34 milhões de litros, sendo Minas Gerais a maior concentração de produção leiteira, com participação de 27,11%. O Ministério da Agricultura tem uma dedicação muito forte com o agronegócio do leite. O agronegócio do leite é considerado o mais completo e o mais complexo dos agronegócios que nós temos hoje no Brasil. E é fácil explicar isso, porque ele está presente em 99% dos municípios com média econômica, e parte dessa importância está em pequenos agricultores, né, que fornecem essa proteína de alto valor nutritivo para aquelas populações locais e agrega uma série de outras etapas, principalmente na questão da produção, da agroindústria, porque o leite ele é necessariamente processado e manipulado em laticínios para poder chegar à nossa grande população. O leite é um dos produtos da agropecuária mais importantes da dieta humana. Está presente na alimentação de cerca de 80% da população. No Brasil não é diferente. Dentre todos os itens da indústria de alimentos contabilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o valor de vendas da fabricação de laticínios perde apenas para carnes, açúcar, cerveja e refrigerante. Portanto, o setor lácteo gera mais riqueza do que milho, soja e café, commodities de grande relevância do agronegócio do país, estando presente em 91,6% dos lares. O Brasil é um grande produtor de leite, mas ele é um produtor de leite para seu mercado doméstico. Essa é uma característica interessante que difere muitas vezes esse agronegócio de outros agronegócios que têm potencial exportador, ou que são exportadores líquidos, que nós chamamos, né? O leite, exatamente por ser um alimento que tem uma perecibilidade maior, né, tem essas questões todas, ele normalmente é exportado de duas formas, né? Ou no forma de leite em pó, né, que é um processo industrial que transforma ele num produto mais de longa vida para poder atender mercados internacionais, ou nos produtos mais sofisticados, são queijos elaborados, etc. Então, nesse caso especificamente do leite, o mercado doméstico é o mercado mais interessante para o produtor brasileiro, né? Então, ele oferece quase que a totalidade do seu produto para os nossos consumidores nacionais. Mas há uma estratégia, como nós conquistamos grandes mercados, conquistamos competitividade em outros segmentos, nos tornando competitivos e exportadores, estamos tentando atribuir essas mesmas características, né, essas mesmas estratégias que nós fizemos para a soja, para o frango, etc., também para o leite. E isso já começou a surtir efeitos. Nós começamos, né, a ter mais competitividade em determinados segmentos do leite e já começamos a experimentar exportações, inclusive de leite em pó, que nós normalmente não somos tão competitivos quanto a Nova Zelândia, né, como a Europa, enfim. Mas já estamos experimentando o resultado de políticas públicas que nos transformam em mais competitivos na questão da produção leiteira. Estamos na fazenda Estância Silvânia, município de Caçapava, interior de São Paulo. O rebanho aqui é formado pela raça Gir Leiteiro. A produção de leite começou há 60 anos pelo pai do Eduardo.
O ginete leiteiro é uma raça de origem indiana, né? É uma raça zebuína. E aqui no Brasil ela começou a entrar no início do século passado e o brasileiro tem feito esse trabalho de seleção genética dessa raça para leite, inclusive com programas de melhoramentos pioneiros no mundo, para que se desenvolva ela cada vez mais rápido na produção comercial para extração de leite. Cientistas concluíram que até 8.000 anos atrás, as vacas produziam somente o leite A2 e que uma mutação genética dos bovinos levou ao surgimento de animais com gene para a produção do leite A1. Essa característica é mais comum nas raças de origem europeia. As raças holandesas e pardo-suíça possuem 50% de chances de produzirem leite A2. Já nas raças zebuínas, de grande predominância na pecuária nacional, que inclui o ginete leiteiro, 98% dos indivíduos têm genética positiva para a produção de leite A2. O leite A2A2 é o leite que é o leite original de todas as fêmeas mamíferas. Então a mulher, a cadela, a baleia, como a vaca, sempre produziram leite A2. É o leite que é composto de 100% de beta-caseína A2, que é uma das proteínas que compõem o leite. Houve uma mutação genética há alguns milhões de anos atrás, nas raças taurinas, que são as raças que vieram da Europa, que começou-se a produzir o leite A1 nessas raças. Então o que a gente fez aqui na Estância Silvânia foi selecionar esses animais. A gente começou esse trabalho tem mais de 10 anos, não tinha nem laboratório que fazia esse diagnóstico, a gente que solicitou aos laboratórios que se fizessem esse diagnóstico, hoje já tem vários laboratórios que fazem esse diagnóstico através do DNA do animal. E ele é um leite que dá uma condição de digestibilidade melhor nas pessoas que consomem e também não causa alergia nas pessoas que têm alergia à beta-caseína 1, melhorando muito a qualidade de vida dessas pessoas e também possibilitando que elas entrem no mercado de consumidores de lácteos, né, o que não poderiam ser feito com leite A1. Segundo o veterinário, mesmo sendo de origem indiana, a espécie é de fácil adaptação ao clima do Brasil. E é muito importante isso no Brasil porque a gente é um país tropical e essa raça ela é adaptada ao clima tropical. Então hoje ela é uma raça que desponta aí na questão da exportação de genética no Brasil e também na formação do girolando, que é hoje a raça que mais produz leite no Brasil. 80% da produção de leite no Brasil hoje é do girolando, que é fruto do ginete leiteiro com o holandês. O processo de ordenha também é feito de maneira peculiar, com a presença do bezerro ao lado da fêmea. O processo de produção de leite é um processo que exige higiene, limpeza, metodologia, né? Pontos importantes de você tomar cuidado na questão antes da ordenha, o que você vai desinfetar o úbre da vaca, pós-ordenha a mesma coisa, para você evitar infecções no úbre, mastites e também que esse produto se deteriore ou tenha um prazo de validade menor. Então tudo isso a gente segue essas regras aqui na Estância Silvânia para que o leite seja de altíssima qualidade. O que a gente faz de diferente aqui é que a gente utiliza o bezerro ao pé da vaca, né? Então a gente não usa nenhum tipo de hormônio, nem para a descida do leite, nem para aumentar a produção. E esse bezerro ele mama durante a ordenha uma teta, a gente tira 3 tetas. E é uma forma muito natural, porque a vaca gir ela é extremamente amorosa com a sua cria. E ela precisa e gosta de que o bezerro esteja presente durante a sua ordenha. Então a gente segue essas regras aqui de bem-estar animal também na questão dos bezerros e das vacas na ordenha. É importante destacar que o leite A2 não é indicado para intolerantes à lactose, que pode ser confundida com alergia ao leite de vaca. O Eduardo conta que hoje a produção está voltada exclusivamente para a fabricação de queijos e derivados. Então, a nossa produção de leite a gente destina para o nosso próprio laticínio. A gente produz queijos artesanais, maturados. Nós temos aqui a mestre queijeira, que é a minha esposa, formada na França. Ela que trabalha essa produção desses queijos, né? Queijos finos. E a gente é uma fazenda premiada, a fazenda mais premiada do Brasil, no Prêmio Brasil de 2018, com 12 medalhas conquistadas. Então a gente trabalha esse leite A2 na produção de queijos. Registros nacionais apontam a existência de 5.500 produtores espalhados pelo país. Em ordenha, o total de vacas chega a 16.300.000 cabeças. Mas o avanço do setor leiteiro no Brasil vem se mostrando muito promissor nos últimos anos. Prova disso são os investimentos na criação de outras espécies.
A produção do leite de cabras, mesmo não sendo tão popular assim no Brasil, hoje já é bastante forte na região Nordeste, mas o consumo já é bem expressivo no Sudeste. Este capril, por exemplo, que fica em Itaiandu, em Minas Gerais, há 5 anos deixou de lado a produção do leite de vacas e optou exclusivamente pelo leite de cabras. Eu tinha umas 15 cabeças aqui de vaca aqui, a gente tirava em torno dos 200, 250 litros de leite por dia. E eu trabalhava muito, que era eu sozinho, só na atividade, e o trabalho era bem desgastante mesmo com as vacas. E a minha família já começou a querer que eu mudasse, que eu parasse com as vacas, parasse de tirar leite, por causa da atividade, por causa do tempo que eu gastava trabalhando, né? Que era muito serviço, era das 6 até 8, 9 horas da noite, a gente estava junto mexendo, né? Então, meu marido, ele antes, né, já era meu namorado na época, ele tinha vaca e a família toda falou, você está trabalhando muito, vamos acabar com essas vacas. E surgiu a oportunidade, um amigo falou, você não quer trocar? Vamos trocar as vacas por cabritinhas. E ele conversou, falou, vamos? Falei, vamos ver o que vai dar. A gente não tinha estrutura, não tinha lugar para colocar, não tinha conhecimento, não tinha nada. Com a cara e a coragem a gente começou e 60 cabritinhas vieram mamando ainda. E a gente começou a dar leite em pó, porque não tinha leite de cabra para dar, e assim começou com 60 e hoje nós estamos com umas 240 aproximadamente. Hoje o Júlio César já está adaptado com a nova rotina e a propriedade precisou ser aumentada para comportar o aumento da produção. Elas vão acostumando, né, com a rotina, que é cedo e à tarde, elas têm essa rotina, então a gente abre o portão, elas já vão se direcionando lá para poder tirar o leite, a gente faz a ordenha dela, daí geralmente antes na hora que a gente prende elas no canzil, a gente passa uma ração antes para elas ficarem mais calmas e irem comendo um pouco, melhor para elas produzirem o leite também. Aqui a gente procurou fazer, são 3 galpões, vamos dizer assim, né? A gente tem a parte da creche, onde vocês conheceram, que as cabritinhas elas nascem, ficam 5 dias aqui num caixotinho para tomar o colostro, né? E a gente sobe com elas e lá elas ficam com luz e tem a parte de amamentação 3 vezes ao dia, tem o leite, a parte concentrado e feno. E ali elas desmamam com aproximadamente 3 meses e é o segundo galpão, onde a gente cria elas até elas alcançarem o peso aproximado de 32 quilos a 36, onde elas estão aptas a entrar com o bode para enxertar e parir. E elas enxertando vêm para o terceiro galpão, que é o principal aqui, que é a parte das cabras em leite, em lactação. Estava tudo indo bem, até que a pandemia obrigou o casal a mudar os planos. Nós, no começo do ano passado, a gente estava com mais de 300 litros de leite por dia. De repente veio a pandemia, em março, né? E a gente falou, e agora? Tudo fechou, a gente não sabia para onde vender, os laticínios pararam de comprar. A gente falou, vamos começar a secar as cabras, cortar o trato, porque não tem para onde vender. E foi isso que a gente fez. Inicialmente nós cortamos o trato, colocamos elas para enxertar, para cortar o leite. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos vender as cabras. Só que aí surgiu a oportunidade de ter uma parceria com o Laticínio de Soledade, onde a gente começou a fazer os queijos. A gente falou, vamos fazer queijo, vamos estocar e pelo menos a gente não joga o leite fora, né? E surgiu a venda dos queijos, que hoje, graças a Deus, o leite que tem, a gente produz em queijo e vende. E hoje a gente precisa até do leite. A gente, se tiver mais para comprar, hoje a gente compra, não vende, né? Por enquanto, o laticínio funciona nesse espaço improvisado, mas em breve vai precisar de um espaço maior. E a gente começou, tem um local onde a gente está fazendo provisório, onde a gente tem o tanque de resfriamento, né? E o Júlio já produz o queijo todos os dias. E estamos em expansão, a gente está aumentando o laticínio para conseguir produzir todos os queijos aqui, fazer todos os queijos aqui. A gente está fazendo o caprino romano, que é parecido com o parmesão de leite de vaca, né? A gente está fazendo um que é parecido com o queijo Gouda, daí a gente está fazendo um outro parecido com o queijo prato também, que chama o serrano que a gente faz. E tem o queijo feta também e o bursan, que a gente está desenvolvendo agora, produzindo ele também. O queijo bursan. Daí tem ele no azeite, tem várias formas que ele é feito também. É um queijo mais fino, um queijo de um sabor mais peculiar, né? E tá dando certo. É o que salvou a gente.
Uma das mais importantes características do leite de cabra está ligada à sua melhor adaptação ao organismo humano, em comparação ao leite de vaca, sendo indicado no tratamento das alergias comuns na infância. Geralmente a gordura do leite de cabra ela é 25% menor que a gordura do leite de vaca. Então ele acaba sendo, o trato digestivo dele é mais rápido, então às vezes a pessoa não consegue nem ter tempo de ter essa alergia, de desenvolver alergia. O leite de cabra ele é parecido em gordura, proteína e lactose com relação à vaca, mas ele é muito rico em cálcio, é muito rico em minerais. Para a parte imunológica de imunidade, né, é muito bom. Tanto é que criança que tem alergia toma o leite de cabra e no inverno não tem problema respiratório, é muito indicado por pediatras, né? E na mesa da família hoje, só é aceito o leite caprino. A Bia, a gente começou, foi logo quando a gente começou, ela mamou um pouco de leite de vaca, depois já entrou no leite de cabra e hoje em dia ela nem gosta do leite de vaca, é só leite de cabra. O Rodrigo foi desde pequenininho, a gente só mamou leite de cabra, sabe? O meu menino tem 4 anos e ele mamou em mim só até os 3 meses e foi criado no leite de cabra. E você pode ver que ele é forte, né? Tem 4 anos, mas está bem forte. E com relação à gripe, a parte respiratória também, eles não tiveram nunca problema, eles estão bem fortes. O leite de cabra é muito nutritivo. Na tentativa de tornar o alimento e seus derivados mais conhecidos entre os consumidores, a Patrícia idealizou um projeto de divulgação do leite de cabra e ovelhas, coordenado hoje pela Embrapa. A pesquisadora afirma que os produtores também destacam a carência de assistência técnica especializada. A gente nota muito um desconhecimento. As pessoas consomem leite, consomem queijos, mas elas desconhecem os produtos de outras espécies que não os produtos feitos com leite de vaca. Então a gente começou o projeto com o objetivo realmente de levar essa informação, de levar a informação científica, mas de uma maneira acessível às pessoas, né? Falando das possibilidades, né, de uso do leite, do sabor dos produtos derivados, né, das diferenças entre os produtos feitos com leite de cabra e ovelha e os produtos feitos com leite de vaca, né, e até de búfala. Aliás, o Brasil tem o maior rebanho de búfalos do Ocidente, 1.800.000 cabeças, 80% concentrada nos estados do norte do país. Mas foi na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, que encontramos essa propriedade no alto das montanhas, especializada na produção de leite de búfalas. História que começou com uma paixão antiga do pai do Simon. O sítio, meu pai comprou, adquiriu em 83, né? Em 1983. E logo depois já veio com a ideia de entrar com as búfalas, porque ele trabalhava na indústria e né, lá atrás falaram da rusticidade do animal, então ele optou por criar búfalo. O leite de búfalo é um pouco diferente já só na aparência, por questão da ausência do beta-caroteno, então ele já tem aquela aparência branca, né? Ele é branquinho, o leite de vaca já é aquele amarelo. Então só na aparência ele já muda bem. E o leite de búfala a gente consegue um maior rendimento, né, na produção. E a mussarela em si, acho que por toda essa questão de composição de nutrientes, a gente consegue transformar ela, deixar ela daquele jeito macia e que é a tradição da Itália mesmo, que é a produção daquela bolinha bem com leite dentro, com soro dentro, que a gente fala, né? Os animais, apesar de imponentes, são extremamente dóceis. São acompanhadas desde o nascimento com um rígido controle antes, durante e após o período de lactação. Tanto que, olha só, cada uma é conhecida pelo nome. A questão do animal, quanto mais carinho você der para ele, mais ele volta esse carinho para você. Isso é notório aqui, a gente vive isso. Então, os animais que a gente cuida desde criancinha, desde de bebezinho ali, e você o manejo é correto, ele te mostra isso também. Ele vai te dar carinho, vai deixar você passar a mão, tem alguns que dá até para montar. Então, esse cuidado desde esse manejo de carinho, como manejo sanitário,
manejo da nutrição, isso tudo tem influência lá, né? Depois no laticínio, né? Para entender mais a fundo sobre o processo e formas de utilização do leite, o Simon precisou passar um tempo na Itália. Com o conhecimento adquirido no exterior, chegou o momento de dar mais um passo. A ideia do laticínio veio mais ou menos em 2006. Em 2007 eu ainda fui para fora, Alemanha e Itália, para buscar conhecimento, para a gente entender do processo e tudo mais. E quando a gente retornou, começaram-se os testes, fazendo na própria cozinha de casa mesmo, da sede. E depois a gente começou todo o processo de montar o laticínio em si. Em 2012 que a gente foi legalizar, né, o laticínio. E depois, dali para frente, acho que foi passo a passo, conquistando cliente, né, aprendendo, errando muito, aprendendo muito. Então, foi bem... Então, e hoje, assim, a gente tem... São 2 setores que a gente considera, né? A gente produz o leite aqui no estábulo, né? É onde é a propriedade, e a gente mesmo vende o próprio leite para o laticínio. O rebanho de 40 cabeças produz cerca de 300 litros de leite por dia, que são enviados para o laticínio próprio. Hoje a gente faz um processo diferente do que é a mussarela de vaca, né? A gente faz como a gente, né, com esse conhecimento que a gente foi lá buscar na Itália, a gente procurou semelhar bem como eles produzem mesmo, né? Claro que a composição de leite nosso não é igual ao deles, então a gente tem as nossas dificuldades. Porque as búfalas aqui no Brasil, né, o gado, eles estão no pasto, depois agora como está aqui na época de inverno, eles recebem alimentação de silagem, de capim, de milho, então essa variação também é um pouco diferente para a gente. Os produtos ainda são raros de serem encontrados em larga escala, um desafio para os poucos produtores em atividade no Brasil. Talvez o Reis possa explicar tamanha diferença no hábito de consumo entre brasileiros e estrangeiros. É um consumo completamente diferente do nosso. A gente compra no supermercado e demora uma semana para consumir aquele queijo, aquela mussarela. Eles vão como se fosse o pãozinho francês deles. Pegam 3 bolinhas ali no laticínio, que tem bastante na região que eu estava. Então pega os 3, consome, no outro dia está ali comendo, pegando de novo. Então é uma cultura, então já estão há muitos anos com esse produto, e é o produto deles, né? A mussarela barra, ela ainda está bastante na produção de pizza, né? Fazer a base da pizza. E mussarela bolinha, ela está entre pizzaria também, que elas colocam, e também restaurantes para fazer tipo salada, né? E depois, agora que entrou, há uns anos atrás, veio a burrata, que é a mussarela recheada com creme de leite, né? com os fiapos. Então essa veio para um restaurante um pouquinho mais chique, são entradas que são feitas com ela, então é um produto um pouquinho diferenciado mesmo. Ele é uma combinação perfeita para um bom café da manhã e também um ingrediente quase que obrigatório na fabricação de pães e bolos. Só que antes do leite chegar até aqui, à prateleira, ele passa por um longo processo para só então estar pronto para o consumo. Muitos sabem que ele sai da fazenda, passa por um processo de industrialização e depois é comercializado no supermercado. Mas para mostrar como funciona todo o trabalho desenvolvido em cima do alimento, a nossa reportagem foi conhecer de perto uma cooperativa de laticínios que fica em Taubaté, no interior paulista. Aqui chegam 160 mil litros de leite por dia, dos quais 80% são processados e distribuídos, e outros 20% são comercializados a granel. E eu chamo isso hoje como um desafio muito grande, porque todo esse processo, toda essa cadeia, desde a coleta do produto, né, da matéria-prima, que é o leite, até que ele chegue à mesa do consumidor, leva em média 24 horas, com o propósito de estar até a mesa do consumidor. Então, ele passou por esse processo de industrialização, ele foi fabricado, principalmente o leite pasteurizado, né? Nesse mesmo dia, né, ele é empacotado, ele é transportado para dentro de uma câmara fria para manter a sua temperatura ideal até 4 graus. Depois é transferido para os caminhões, né, todos eles acondicionados ali com um Thermo King para manter essa temperatura.
né? E depois esses caminhões vão até o seu destino, que fazem a distribuição em toda a região nossa. O leite captado é 100% regional, ou seja, são produtores do próprio Vale do Paraíba, o que garante uma logística segura para o processamento. O primeiro processo ele acontece, né, quando o transportador vai até a fazenda do produtor, faz uma coleta de amostras no tanque, são tanques isotérmicos, onde são acondicionados a matéria-prima, o leite, é coletada uma amostra, é feita uma pré-análise para verificar se realmente o leite ele está nas condições ideais para ser transportado para dentro do caminhão, para os tanques isotérmicos do caminhão. Tendo feito isso, né, feito essa análise, essa pré-análise, o leite é transferido para o tanque e do tanque ele é lacrado, ele é fechado e vem até a cooperativa. Quando ele chega até a plataforma de recepção da Comevap, qual o primeiro passo? Primeiro ele passa por um sistema de pré-lavagem externa, o caminhão passa por um processo de higienização externo para tirar toda a sujidade do tanque, entra até a plataforma de recepção. Ali eu tenho o laboratório de controle de qualidade, onde eu tenho uma pessoa responsável para fazer a coleta de amostras de cada compartimento desse caminhão, dando as análises dentro dos padrões exigidos, né, pelo Ministério, pela instrução normativa, tá? Aí ele vai sofrer realmente a descarga como deve ser feito. E é aqui dentro onde toda a transformação e preparo acontece. Eu acompanhei o processo de envasamento do creme de leite pasteurizado. Aqui é o creme de leite pasteurizado, né, que ele é absorvido na parte de remoção da gordura que é extraído do excesso do leite que vem do produtor, né? Então o leite vem com uma carga de gordura alta, consequentemente a gente faz essa remoção e essa remoção vira o creme de leite pasteurizado. Esse creme de leite ele é adicionado na parte de um tanque de processo, onde ele é feito o processo de pasteurização, também para eliminação de possíveis riscos à saúde do consumidor. Consequentemente ele é resfriado e envasado na parte dos maquinários aqui e armazenado em câmara fria com temperatura inferior a 5 graus para que chegue na parte do comércio em condições adequadas para o cliente final. Desses 3 processos, 2 deles, né, são necessários, que é a pasteurização, onde você realmente elimina as bactérias patógenas do leite a uma temperatura de pasteurização até de 72 a 75 graus por 15 segundos a uma temperatura abaixo de 4 graus. E destinados para cada fim, né? Quando se trata de leite pasteurizado empacotado, seja ele na forma de saquinho ou de garrafa, aí ele passa a ser homogeneizado. Quando destinado, né, à produção de queijos, aí é um outro processo que não é homogeneizado, porém ele passa pelo processo de pasteurização, clarificação, e aí nós temos um leite que ele está assim, isento das bactérias patógenas, né, e é pronto para fabricação do derivado. O leite, eu falo que é um produto muito versátil. A gente consegue utilizá-lo desde a sobremesa, a confeitaria, né? A gastronomia e na panificação. Então ele consegue unir todas esses nichos, né? E ele sempre agregando sabor, textura no produto. Então você pode fazer desde um molho para uma salada, um molho para uma massa, como base, uma sobremesa, um pudim de leite condensado. Então ele tem essa versatilidade toda. Uma coisa é certa, quem aí resiste a um bom caldo em uma noite fria? E essas sobremesas então? Seja nos pratos mais modestos ou aqueles mais requintados, o leite sempre dá aquele toque especial. O resultado final, nem preciso dizer nada. E na nossa mesa está diariamente manteiga, requeijão, mussarela, um parmesão, creme de leite. Então, é uma cadeia muito grande de produtos. No almoço de domingo a gente poderia fazer, vamos dizer,
uma macarronada. Vamos fugir do tradicional, um molho de tomate, vamos fazer um molho branco, um molho bechamel. Então, a base dele é leite. Então, ou seja, fica saboroso. Pode finalizar aquele prato com parmesão por cima. Eu acho que a família toda vai aprovar. O Paulo é chefe de cozinha e preparou algumas receitas à base de leite. Portanto, papel e caneta na mão. Basicamente, alho poró, manteiga, um derivado do leite, e o leite. E também creme de leite. Então, você vê, são três, né? O leite, o creme e a manteiga, derivados dele. Então, é um caldo que acolhe. Talvez uma sugestão, né? Uma noite mais fria, como agora, inverno, é acolhedor, né? Aquele que, como posso falar, faz um carinho na nossa alma, né? Então, uma coisinha mais romântica, para quem procura, esse creme de alho poró ele vai muito bem. A gente pode acompanhar ele com um parmesão ralado também, com mussarela, um crouton, né? Um cheiro verde, salsinha, cebolinha, azeite, pimenta. A cadeia produtiva do leite no Brasil tem passado por importantes transformações nas últimas décadas, registrando grande crescimento de produção e consumo, acompanhado de intensa modernização tecnológica. Isso é um trabalho que tem sido muito cobrado pelo setor, exatamente porque nós temos hoje aproximadamente 1.100.000 produtores de leite no Brasil, com diferentes tamanhos, né? Você tem produtores grandes, produtores pequenos, e todos eles precisam, de certa forma, estar enquadrados, né, com as regras básicas de higiênico-sanitárias para poder garantir um produto com qualidade, e estão, né? Mas nós precisamos, então, agora agregar questões adicionais para poder pegar os pequenos laticínios e fazer com que eles sejam competitivos e, inclusive, ganhando prêmios, como nós vimos ganhando, né, na França, na Itália, na Europa, com produtos nacionais, né, e que muitas vezes não tem escala o suficiente para poder ter os selos tradicionais, mas que dentro desse modelo de expansão, né, da certificação que o Ministério fez em parceria com o Legislativo, a gente tem conseguido. Minas Gerais permaneceu como o estado com o maior número de propriedades no levantamento do Anuário Leite 2020 da Embrapa. Entre elas está a do seu Zé Pequeno. O pedaço de terra foi herança do pai. Aqui ele formou a família, criou os filhos, mas a ligação com a produção leiteira é ainda mais antiga na vida dele. Produzia leite, toda a vida produzia, meu ramo foi esse. Deu de moleque, eu mexi com leite com meus pais, avô, então tradição de leiteiro mesmo. Tradição que foi passando de pai para filho. O Romero seguiu os caminhos do Zé Pequeno e hoje o acompanhamento do rebanho é feito por ele. Hoje a gente trabalha com holandesa, né? Vaca da raça holandesa. Tem algumas de Holanda ainda, mas a grande maioria é holandesa. A gente ordenha, hoje são 2 ordenhas, né? A gente faz 2 ordenhas. Ordenha a vaca aqui, o leite já vai direto para o tanque de resfriamento, né? Aí ele é resfriado ali a 4 graus. E depois, dependendo da demanda da fábrica, esse leite é transferido para lá. Do laticínio direto para a fábrica de doce de leite. A produção de 2.000 litros por dia é distribuída para todo o Brasil. Um sonho da Rose, filha de Zé Pequeno, que se tornou realidade. Porque a minha mãe fazia doce de leite pra gente, fez a vida inteira, mas era um doce de leite para casa, né, pra gente comer. Então a gente foi estudar, aliás, a gente comprou o primeiro tacho de doce de leite sem saber fazer o doce de leite. Então depois que o tacho demorava acho que uns 60 dias para chegar, e aí nesse tempo a gente foi fazer curso, a gente foi no Instituto Federal aqui em Confidentes, eles ajudaram muito a gente, foi ali que a gente começou a ter uma noção do que era o processo, né, industrial do doce de leite. Então o anexo da fábrica, que é o escritório, o refeitório, é a minha casa. Então tem mais de, sei lá, uns 50 anos essa casa aqui. E a gente reformou tudo, então assim, tem também um apelo muito emocional e eu acho que acaba refletindo até no produto. Desde o início, a ideia era justamente agregar valor ao leite, né, que é uma matéria-prima que acaba tendo um valor baixo, é uma commodity, né? Então, como que a gente consegue ter uma margem melhor no leite? A gente distribui hoje no Brasil inteiro. Tem, acho que lógico, forte é o Sudeste, acho que Minas e São Paulo é bem forte, Rio também está trabalhando legal.
só que a gente entrega no Brasil inteiro via transportadoras. Aqui em Pouso Alegre é uma cidade aqui do interior de Minas Gerais, sul de Minas, que é muito estratégico. Aqui tem muitas transportadoras, por aqui está perto tanto do Rio, São Paulo, BH. Então a gente está bem como se fosse um triângulo aqui, bem no meio dessas 3 aí, principais capitais. O casal empreendedor, formado por uma advogada e um engenheiro de telecomunicações, que migrou para o mercado bastante promissor. Uma estratégia que eles adotaram no início foi a participação em feiras. Ali que a gente fez muito, se conectou com muitas pessoas, com redes de supermercado, com lojas, enfim. O segredo da receita eles não revelam, mas ir embora sem saborear essa combinação mineira do famoso pão de queijo com doce de leite, não dá, né? A gente queria realmente resgatar a receita original do doce, né? Foi o doce que eu aprendi com a minha mãe, que eu vi ela fazendo, que não tinha espessante, não tinha conservante. Então, para chegar nessa receita hoje, a gente demorou 1 ano. A receita foi desenvolvida por mim, pelo Rafa. A gente começou a empresa só nós, né? Então, a gente fazia todo o processo e essa receita demorou 1 ano para chegar. E, enfim, todo esse tempo... eu acho que as pessoas falam assim, nossa, quanto tempo que levou para chegar na receita, mas é realmente demorado o processo, né? Por quê? Porque a gente não queria adicionar conservante no produto, espessante, e muitas pessoas, a gente escutou de muitas pessoas, muitos consultores, não vai dar certo, isso não vai dar certo, vocês têm que colocar amido de milho, glicose ou o próprio conservante. Não, a gente vai tentar e a gente vai chegar nessa receita. Então, esse é o segredo. Acho que é um produto com poucos ingredientes, respeitar todo o processo, o tempo de cozimento do produto, e isso que faz a diferença. A história, ela evolui, né? A gente vai evoluindo, vai melhorando, mas a história começou lá atrás, né? Se não fosse o meu pai, o meu avô começar com leite, meu pai continuar a história do meu avô, e a gente agora continuando na história dele, né? E espero que os meus filhos, os filhos do meu irmão que está aqui com a gente também continuem a nossa história. O que enche de orgulho aquele que deu início a essa história. Porque a gente tá sozinho, ficando eu com a minha mulher sozinho. Depois a filha falou de fazer doce e eu fiquei muito feliz com aquilo e graças a Deus tá Nossa Senhora que está guiando, né? Cada vez melhorando mais.